Como vai a tua vida? Mais uma vez estamos no nosso estudo semanal falando sobre os 10 mandamentos. Hoje é a segunda parte, vamos continuar falando sobre o oitavo mandamento, na sacralidade da prática das nossas ações que temos em relação ao que diz Êxodo capítulo 20, no verso de número 15. A sacralidade em cima do não furtarás ou não roubarás, né? Não furtar e nem roubar na presença de Deus. Como que isso acontece, né, em nossa vida diária, de uns para com os outros, de forma pessoal e particular, e também na presença do nosso Deus. Queremos falar sobre esse aspecto hoje, olhando para o Velho Testamento. E no próximo vídeo nós estaremos olhando ao Novo Testamento, como que isso também se traduz para as nossas vidas. O texto que nós vamos tomar como base para hoje é Amós capítulo 8, verso 4 a 7. Mas antes de falar de Amós, gostaria de ler na palavra de Deus em Lucas, o evangelista, no capítulo 12, o verso 13 a 21, que diz assim: Jesus fazendo uma análise em relação às riquezas e também em relação à avareza. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não se consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus não está aqui de forma alguma proibindo ou recriminando aquele que tem a riqueza sobre si, mas como você faz e como você age a sua vida diante de Deus em primeiro lugar. Se você usa a sua vida diante de Deus em primeiro lugar para construir, né, uma vida para a eternidade, ou você só pensa no agora, só pensa nessa vida material. Por isso eu quero continuar o nosso estudo de hoje fazendo algumas perguntas em cima desse texto. Qual o problema apresentado por Jesus? Que nós temos ali no verso 13, verso 14, quando o homem vem até Jesus e pede para Jesus repartir, intermediar com ele aí, o seu irmão, sobre a sua herança. O que significa a resposta dada por Jesus, para todos aqueles que estavam ouvindo nesse momento, quando no verso 15 Jesus fala para ter cuidado com toda e qualquer avareza, porque a nossa vida não consiste apenas na abundância de bens que nós possuímos aqui na terra. O que significa então essa resposta dada por Jesus? Qual a palavra que se encontra por 4 vezes no verso 17 e 19? E o que podemos tirar disso para as nossas vidas? Se nós olharmos para os versos aqui, o que nós temos aqui de enfatização? Está tudo relacionado às questões materiais, às questões apenas do momento agora. Por que o rico então foi chamado de louco? Por isso, porque a sua visão, o seu foco, o seu alvo era somente o terreno. Ele não pensava que a vida prossegue depois deste momento que nós estamos sobre a face da terra. O que significa ser rico para com Deus, segundo Jesus Cristo aqui, quando ele fala para ser rico para com Deus? É entesourar tesouros
nos céus, né? Onde nem o ladrão rouba, nem a traça vai comer, e nem tampouco nós vamos ter ali a ferrugem corroendo, né? Aquilo que Jesus mesmo já havia ensinado. É dessa forma que nós precisamos ver, então, a questão aqui em Lucas capítulo 12. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o Velho Testamento, né? Mais precisamente, então, em Amós, né? na vida do profeta Amós, no capítulo 8, que eu gostaria de ler, verso 4 a 7, falando então sobre essa questão no Velho Testamento em relação ao roubo, em relação ao furto. O verso 4 a 7 assim nos diz: Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Este é o texto que nós vamos tomar por base, então, para a nossa meditação, do nosso estudo deste momento. Partindo desse princípio que Deus proíbe o furto, né, o roubo, vamos entender isso através de uma palavra que poderia ser introduzida neste mandamento a partir do livro de Amós, e depois nós vamos ver no Novo Testamento também na mesma sequência, a honestidade. Por isso que eu gostaria de falar sobre a nossa conduta cristã, né? A sacralidade agora nas nossas, não apenas na propriedade pessoal, mas a sacralidade dos nossos atos diante de todas as questões que estão envoltas no oitavo mandamento diante da nossa vida. Uma conduta que hoje é tão pouco valorizado na sociedade como foi na época de Amós, não muito diferente. A honestidade como característica pessoal da vida de quem serve a Deus, porque o contexto de Amós aqui, ele está falando para Israel, para o povo de Deus, ele está falando para um povo que vive, né, as festas, né, religiosas, as festas de santa convocação a Deus que nós já vimos presente no quarto mandamento, né, ou aqueles que são chamados a viver o Shabat, né, a expressão sábado que é Shabat, descanso, que também nós vimos no quarto mandamento. Mas o que estava por trás de tudo isso? Eles viviam de fato a vontade de estar na presença de Deus, e eles queriam de fato então aquilo que Jesus fala na parábola, entesourar tesouros para a eternidade, para o reino de Deus e não para o reino terreno, ou de outra forma eles estavam vivendo. Nós vamos tentar olhar para tudo isso hoje. O que é uma honestidade no sentido pessoal? A palavra honestidade ou honesto, que vem do latim, significa aquilo que dá lustre, aquilo que vai brilhar mesmo, né, que vai adornar, né, a honra nesse sentido. A honestidade passa por isso, né, por algo que brilha, por algo que adorna, né, e mostra honra. Em que sentido isso tem para as nossas vidas? É a prática da retidão em tudo, né, de ser de fato honesto em todas as questões da nossa vida, né, no sentido moral, tudo que é adequado, tudo aquilo que é conveniente, tudo aquilo que é próprio. Mas no conceito bíblico, é ultrapassar esse conceito humano, é reclamar reta justiça em tudo. É isso que nós queremos ver à luz das Escrituras Sagradas. E honesto nesse momento, então, de acordo com a palavra de Deus, é aquele que vive os seus atos pelos princípios da verdade e da justiça. De que forma? Procurando em tudo viver com propriedade diante de Deus
e dos homens, né? Porque a relação vai estar nessa proporção, né? Porque o que eu faço diante de Deus, né, eu faço também diante dos homens. Uma vida honesta e sem vacilar o quê? Principalmente com relação ao 8º mandamento, que é o nosso foco, né, que nós estamos estudando desde o vídeo anterior. Nos nossos dias torna-se necessário e imprescindível a nossa atuação neste mundo. Aquilo que Jesus chamou, e está lá em Mateus no do capítulo 5 ao 7, quando ele interpreta e traz essa interpretação da ética do reino de Deus, que existe, que estava presente no Velho Testamento e agora toma uma figura, né, em Cristo Jesus para as nossas vidas, que nós devemos ser sal e devemos ser luz no meio das trevas. É necessário, então, nós armarmos das verdades bíblicas para nós não cairmos no quê? Nas malhas da desonestidade, ou andar conforme os padrões mundanos, né? E termos também uma vida mundanizada nesse momento. Cumpre a nós, então, mantermos o quê? Bem alto o princípio da moral cristã, da conduta reta, do atuar honesto, da prática do bom testemunho, porque isso tem que ser sustentado em nossa vida através do poder de Deus que habita em nós. Aí podemos dizer, né, que nós temos a presença do Espírito Santo agindo sobre nossa vida, nos fazendo, né, vencer, né, os desejos da carne e vivendo uma vida de piedade diante do nosso Deus. Olhando para a história, então, do povo de Deus no passado ou no Velho Testamento, nós podemos ver que é muito fácil nós deixarmos a honestidade e cairmos justamente no erro do roubo ou do furto. É isso que diz o texto que nós acabamos de ler, de Amós, capítulo 8, verso 4 a 7, como um exemplo para nós. Um exemplo bem claro. Não tem nada aqui que deixa dúvida de como o povo de Deus pode também cair na desonestidade. O que o profeta faz, né? E diz o verso 4, trazendo para as nossas vidas. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí os miseráveis da terra. Há uma denúncia aqui do profeta, né, uma denúncia de Deus através do profeta para o seu povo. Ele chama a atenção do povo de Deus, porque Deus havia procurado instruir o seu povo durante séculos, né, através da sua lei, mas estes não estavam mais dando ouvidos com compromisso diante da vontade de Deus. Se diziam sim, povo de Deus, se diziam sim religiosos, mas não viviam mais a integridade da palavra de Deus, não viviam mais o todo da palavra de Deus nas suas vidas. Por isso Deus passa então a dar instruções, né? E da instrução ele vai passar também para mostrar a ameaça. E da ameaça ele mostra que o castigo virá, né? Por quê? Porque o povo que não vive a instrução de Deus, que não ouve a palavra de Deus, Deus vai fazer o quê? Deus vai mostrar, Deus vai trazer para as suas vidas, né? Ou seja, puxar as suas orelhas, né, conforme nós falamos aí dos pais com os filhos, né? Mas se isso não acontece e o povo não volta, né, às práticas da palavra de Deus, o castigo vem sobre o seu povo. Havia aqui uma acusação, né, e o profeta mostra essa acusação, né, contra os que haviam se fortalecido pela vantagem, né, que conseguiram a custa dos outros, né? A custa da desonestidade, através da desonestidade, através do roubo, né? Em cima daqueles menos favorecidos. Então Deus define quais são os crimes que estavam por trás, quais eram as práticas erradas no meio do povo de Deus de forma social, né, e de forma pessoal. Versos 5 e 6, dizendo: o povo dizia assim: quando passará as festas da lua nova para vendermos os cereais e os sábados para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados com um par de sandálias.
e vendermos o refúgio do trigo. Olha como que vivia, né, a vida, como estava a vida social do povo de Deus diante daqueles que eram mercadores também, que eram do povo de Deus. Ou seja, não tem pessoas de fora, que é povo de Deus mesmo. Né? E havia aqui então o quê? Uma desonestidade no meio deles. Mas a questão por trás dessa desonestidade ainda tinha um princípio. Por que eles se portavam dessa forma desonesta? Por que eles estavam vivendo dessa forma? Por que eles estavam mundanizados? Por causa do descanso das solenidades que eles já não viviam na sua integralidade. Lua nova e sábado eram datas solenes, culto a Deus, né? Forma solene na presença de Deus. E nessas festas que tinha desde o Shabat e todas as festas que nós vimos no Velho Testamento, principalmente lá em Levíticos 23, não se podia fazer o que mesmo? Não se podia comprar, não se podia vender, não podia fazer atividade secular, né, nesse momento. E os negociantes, então, esses cristãos, se pudermos falar assim, Velho Testamento, mas Velho Testamento ainda temos povo de Deus, esse povo de Deus queria que esses momentos fossem breves. O culto tinha que ser rápido, o estudo bíblico tinha que ser um pouco mais condensado, não podia ser algo que fosse tomar tempo deles. Eles queriam ser religiosos, sim, porque eles queriam fazer uma barganha com Deus, mostrar essa vida de santidade, né, de aspecto cristão, né, trazendo para os dias de hoje, mas eles queriam que tudo isso passasse rápido. Né? E mesmo estando dentro desse momento de culto a Deus, desse momento de celebração, desse momento de estudo da palavra de Deus, ainda não davam tanta atenção para isso, porque eles já não aprendiam mais, não tinham desejo de aprender. Eles estavam ali formalmente. Né? O corpo estava presente, mas com certeza a mente estava ausente daquele momento na presença de Deus. Eles queriam que esse momento então fosse breve. O dia do Senhor tinha que passar breve. Por quê? Porque o momento de se cultuar a Deus estava roubando, né, da presença deles, né, ou estar ganhando, né, os seus bens, fazendo a sua vida material, fazendo a sua vida terrena com mais intensidade. Para os homens, o que estava em jogo aqui não era tempo, mas era lucro monetário. E nesse lucro monetário, então, o tempo para com Deus, sim, o tempo para com Deus, né, podia atrapalhar as suas vidas. Né? Então, o culto a Deus, a religiosidade a Deus aqui, nós temos o quê? Um problema na vida do povo de Deus, já lá no Velho Testamento, não muito difícil e diferente dos nossos dias. Primeiro, nós temos então essa questão em relação à presença de Deus, né? O estar no aprendizado, ou querer estar cultuando a Deus. A segunda questão que nós temos nesse povo é a questão das falsificações. As suas vidas estavam tão materialistas, eles estavam tão distantes da palavra de Deus, né? A palavra de Deus não surtia mais efeito na sua vida, a sua mente estava cauterizada, que nem mesmo essa palavra fazia ação e diferença para eles, porque eles estavam buscando em primeiro lugar os valores do mundo terreno e não buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O tempo maior para a vida deles era para a segurança material. E por tudo isso, essas coisas trouxe o mundanismo para dentro dos seus corações, para as suas mentes, para o alvo da vida deles. Assim, os valores da lei de Deus, e precisamente o 8º mandamento, estava sendo trocado, estava sendo adulterado, até mesmo não adulterarás, que nós vimos já no estudo anterior. Né? Estava trocado pelo roubo. Primeiro, o roubo era diante de Deus, porque eles estavam roubando diante de Deus. Né? E roubando diante de Deus, eles estavam manifestando isso de forma tranquila, porque se você faz isso para com Deus, e diante do outro, é muito mais tranquilo fazer isso do meu próximo. Né?
Por isso que isso se dava nos pesos, no aumento de preços de forma injusta, na alteração das máquinas, ou seja, na falsificação. Não diferente do que se vive hoje em dia também, né? Esse mundo capitalista e material que nós vivemos. E nós, como cristãos hoje, como que nós agimos diante de tudo isso? Havia então também falsificação, havia também escravidão. Com tudo isso, o que estava havendo? A escravidão se dava por causa da ganância de alguns filhos de Deus. Outros filhos de Deus estavam se vendendo para poder viver. Né? E como o poder do dinheiro é capaz de fazer isso no meio do povo de Deus? Pelo dinheiro você quer comprar, e você compra, né, pessoas, você compra e escraviza a mente, escraviza coração, escraviza, né, ações na vida do povo de Deus. Né? E o próprio povo de Deus pode fazer isso diante dos seus irmãos, né, quando usa o maldito dinheiro, né, que está sobre o seu coração, como aquele louco da parábola, né, e esquece de Deus na sua vida, né, e faz com que esse poder seja maior para a sua vida, em vez de ser bênção, se torna maldição. E essa maldição vem trazer também o que? Destruição no meio daquilo que deveria ser o povo de Deus. Por isso a escravidão acontecia aqui. O Deus que traz a liberdade, o Deus que traz a igualdade, não estava sendo ouvido. E pode, às vezes, não estar ainda hoje sendo ouvido no meio do povo de Deus. Deus e a sua lei foi trocada pelos valores mundanos. Se trouxermos para nós hoje, a igreja mundanizou-se. A igreja se tornou uma igreja apóstata nesse momento, quando ela age dessa forma, quando os valores monetários é que ditam a regra dessa igreja, escravizando pessoas, né, para que elas não vivam também a sua vida diante de Deus, a sua vocação, os seus propósitos diante de Deus. Tira-se isso, né? Tolhe-se isso através do poder que está em suas mãos. As riquezas, os bens materiais que fazem com que a instituição continue a caminhar. Isso é uma maldição. E isso escraviza, porque Deus não está ali e a lei de Deus não é mais observada. Os valores mundanos é que ditam as regras no meio do povo de Deus. É isso que Amós está dizendo. Uma sociedade que furtava, uma sociedade que extorquia, uma sociedade que aprisionava, uma sociedade que destruía vidas. E o mais triste, quem eram esses? Eram o povo de Deus. Outra coisa que estava presente no meio desse povo de Deus era a questão da troca de alimentos, ou a manutenção da vida. Aquilo que Jesus fala lá em Mateus 6, né? Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas essas coisas, a manutenção da vida eu vou dar para vocês. Porque a manutenção da vida às vezes é tirada, porque o reino de Deus não está em primeiro lugar na vida das pessoas. Essas pessoas se tornam escravas, essas pessoas não têm, né, como ter subsistência, por quê? Porque os poderosos, aqueles loucos da parábola, né, é que estão no comando desse momento. Se não bastasse então, segundo Amós, tudo isso esse povo de Deus estavam enganando os demais irmãos com as suas mercadorias falsas, adulteradas, que eram vendidas como produtos bons, embora fossem na realidade ruins. Isso também era roubo perante Deus. Hoje nós vamos ver isso também acontecer na vida da própria Igreja de Cristo sobre a face da terra, quando o alimento espiritual também é trocado, o alimento espiritual é falsificado, é adulterado, como se fosse algo bom. Né? O coach está aí para trazer muito isso, né? Embora seja uma realidade ruim.
né? Ou seja, aquela vida politicamente correta no meio do povo de Deus para agradar a todos, para agradar principalmente aqueles que são os poderosos que estão no meio do contexto eclesiástico, está trazendo também o quê? Roubo perante Deus, porque está deixando de alimentar verdadeiramente a Deus com a palavra. Né? Cristãos que buscam palavras para si, que não é a verdadeira palavra de Deus, apenas para massagear o seu ego, está sendo também roubo na presença de Deus. Está buscando a viver dessa forma desonesta na presença de Deus. Quem age assim, meus queridos, está roubando. E no contexto aqui que nós temos de Amós, nós vemos aqui quem que estava agindo assim, estava roubando quem usa o seu dinheiro suado para adquirir algo. E o dinheiro suado aqui é justamente o esforço que tinha para poder se manter. Por isso é necessária a honestidade perante as pessoas em nossos negócios. Da mesma proporção, Deus está falando aqui de questões materiais, mas também envolve vida espiritual. E na vida espiritual não é diferente também. Às vezes aqueles que se esforçam para viver uma vida espiritual realmente voltado na palavra de Deus, às vezes é também forçado, né, colocado julgo sobre eles para que eles não vivam dessa forma, né, mas que vivam de acordo com aqueles outros que querem viver outros valores para si. Também é negociar a palavra de Deus, é desonestidade, é roubo, é loucura, é maldição, e não bênção para o meio do povo de Deus. Olhando para a nossa sociedade hoje, comunista, materialista, que nós temos, né, capitalista de hoje. Como que está hoje a política do livre comércio? Por que acontece as coisas hoje? Onde que está o povo de Deus sendo a diferença hoje e influenciando uma geração para que as coisas prossigam de acordo com os valores do reino de Deus? Será que não é uma armadilha hoje, né, a vida social hoje diante dos cristãos? Foi uma armadilha e Amós mostra isso para o povo de Deus e o povo de Deus se desviou porque queria viver igual. Deixar de lado o mandamento do Senhor é melhor. Deixar de lado aquele que ensina o mandamento do Senhor é muito prazeroso, porque isso causa constrangimento àquilo que eu quero viver no meu dia a dia. Buscar uma vida desonesta hoje parece que tem mais prazer do que viver de fato a vontade de Deus. Precisamos, carecemos de Amós dentro das nossas igrejas hoje. Se é que ele vai ter espaço lá. Mas precisamos dele lá hoje. Para que o povo de Deus não venha se desviar do caminho dele. Para que o povo de Deus não venha viver uma vida desonesta perante Deus e perante as pessoas. E se perca através de valores mesquinhos, de uma política mundial, de uma política presente, materialista, capitalista que nós vivemos, que não deveria influenciar a nossa vida, porque a nossa vida espiritual teria que ser diferente e mostrar uma realidade diferente, uma contracultura que deveria ser vivida por nós. Nisto, irmãos, meus queridos, você que ouve, somos a Igreja de Jesus Cristo hoje? A pergunta para o povo de Deus ali naquele momento em Amós é: vocês são de fato o meu povo? Era Deus perguntando. Somos hoje de fato o povo de Deus? Vivemos hoje os seus valores? Somos honestos perante Deus e perante as pessoas em nossas práticas? Quero citar aqui pelo menos 10 questões em volta do 8º mandamento que pode hoje muito bem acontecer em nossos meios, que às vezes passa desapercebido na vida de muitos cristãos. Né? Por quê? Porque não vivem mais os valores da palavra de Deus e porque também não estão sendo mais ensinados de acordo com a palavra de Deus. Lembrando para mim e para você isto: desonestidade é roubo, desonestidade é furto, e isso traz
consequências e castigos na nossa vida. Primeiro, tomar emprestado objetos ou recursos e nunca mais devolver, mesmo que seja uma canetinha Bic. Será que é honesto? Segundo, voltar atrás numa palavra empregada. Eu dei a minha palavra como cristão. E às vezes essa palavra precisa ser mudada para eu ganhar vantagem em algumas coisas. Isso é honesto? Isso é cristão? Às vezes para levar vantagem no negócio. Isso não é roubar? Terceiro, negligenciar os compromissos assumidos. Aqui até os votos que nós damos diante de Deus. Votos pastorais, votos de oficiais, votos de membros da igreja. Cadê os nossos votos na presença de Deus? Cadê os nossos compromissos na casa de Deus? Cadê os nossos compromissos de vida com Deus no nosso chamado vocacional, pessoal, particular, que nós temos e sabemos na presença de Deus? Quarto, faltar com a pontualidade e com os horários. Será que nós vivemos uma forma um tanto britânica ou não diante das nossas colocações? Temos que administrar o nosso tempo como bons mordomos que somos, para não prejudicar ninguém e ter tempo para o Senhor. Como é gostoso ver, o culto começa em algumas igrejas 19 horas como exemplo, 19h15, 19h20, tem gente ainda chegando e que é membro dessa igreja. Não é outras pessoas, não é pessoas regulares da igreja. Tempo. Como está o nosso tempo? Como está a nossa pontualidade? Quantos que se atolam o seu tempo em tantas coisas fúteis e roubam o tempo que é dado para Deus? O relógio dentro da igreja deveria ser retirado para muitos, porque é incômodo para alguns, porque está dando tempo e eu tenho outro compromisso e Deus já tomou muito do meu tempo. Como nós estamos diante de Deus? Quinto, para os estudantes, colar em provas, em exames, é desonesto. Estou falando para cristãos, tá? Por que isso é desonesto? Porque você não usou seu tempo escolar para o aprendizado como deveria. Não se esforçou para esse momento na sua vida. Não aprendeu. Não porque não teve tempo, não aprendeu porque não quis dar a devida atenção àquele momento. E roubou esse tempo com outras coisas. O mundo virtual hoje está mais presente em nós e às vezes nós não queremos viver de fato o nosso tempo, os nossos compromissos, e muitos na área dos estudos vivem dessa forma. Você é cristão, você não é igual aos demais. Sexto, para quem mexe com o comércio, para quem mexe em negócios, lucros exagerados, uso criminoso, fraudulento para levar vantagem, é roubo. Roubo diante do próximo, roubo diante de Deus. E isso traz consequências, por mais que você adquira bens, está vivendo de forma louca. O que você está guardando para a vida eterna? Sétimo, lucros obtidos de negócios de arranjo vindo de linhas tortas. O mundo vive dessa forma. O cristão não vive dessa forma, porque sabe que não pode andar. Há caminhos que é para a morte, diz a palavra de Deus. Temos que andar de acordo com a sua vontade. Comprar coisas roubadas, coisas que não sabemos a procedência real, só porque o preço é menor, só porque o preço é agradável. Cuidado. Às vezes é roubo. Oitavo, matar serviço. Falando aqui para aqueles que têm as suas atividades, o seu emprego. Matar a sua função para diante do seu empregador. Você está roubando o tempo que você ganha para isso também. Usando indevidamente esse tempo que deveria ser para a sua função. Fazendo às vezes de forma lenta para ganhar mais. Isso também é roubo.
E é triste ver isso, né? Principalmente quando nós vemos aí questões de ordem diária. Vai fazer uma diária, em vez de o cristão fazer de fato o tempo necessário acontecer, enrola para deixar para mais um dia, mais um dia, mais um dia e ganhar desonestamente em cima daquele que está contratando. Cuidado, cristão, isso daí é roubo diante de Deus. Nono, para os apaixonados. E é sério isso, você não vive igual ao mundo. O mundo vive dessa forma. Você é cristão. Namoros e noivados sem propósito de chegar ao casamento só para passar tempo é desonesto. Desonesto para a sua vida, desonesto para a vida do outro. Todo compromisso tem que ter propósito real. Fora disso, Deus não se agrada, porque é enganar e é ser enganado. Não vou namorar só para passar tempo. Se eu quero realmente ter uma relação, né, mais profunda com alguém, eu tenho que saber o motivo que está por trás. Você tem condições para isso? Você está pensando realmente num casamento? Você está pensando realmente em se conhecerem melhor para um relacionamento firme? Se não, é desonestidade. O mundo vive assim. Você é cristão. 10º, manter a falsa espiritualidade no cultuar a Deus. Não vou nem falar porque falei muito sobre isso também já, mas isso é desonestidade. Além de ser adultério na presença de Deus, é roubo também, é furto, é desonestidade, uma falsa espiritualidade diante de Deus. E não esqueçamos, desonestidade é coisa que Deus não se agrada. Então não deve existir na vida cristã. O desonesto, de alguma forma, vai estar furtando algo diante dos homens. E furtando diante de Deus também. E o que Deus nos fala através do Velho Testamento, aqui na vida do seu profeta Amós, a desonestidade de alguma forma trairia as suas consequências na vida do Filho de Deus. E isso até hoje na vida dos cristãos também. Olha o que diz o verso 7, voltando a ele. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Um dia nós prestaremos conta de tudo que fazemos na presença de Deus. O tribunal de prestação de contas é real, não é ilusório, não é fictício. A visitação do Senhor para trazer a justiça chegará. Que não estejamos como aquele homem da parábola, mas que nós possamos estar, de fato, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e vivendo seus valores. O tempo de Deus retribuir vai chegar. E os que fazem a injustiça receberão o pago que merece. Louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Está lá na parábola de Jesus para nós. Portanto, como cristãos, vivamos o 8º mandamento com seriedade neste mundo mau. A sacralidade em nossas ações pessoais e coletivas. Não furtarás, Êxodo 20:15. Semana que vem nós vamos continuar vendo isso e finalizando esse 8º mandamento de forma prática, como isso também é visto no Novo Testamento. Não há diferença, mas pode ter uma acentuação para as nossas vidas também. Que Deus esteja te abençoando. Espero que tenha compreendido essa questão. Ficou dúvida? Me procura. Estou aberto para poder tratar dessas dúvidas com você. Deixa um recado neste vídeo ou fala comigo
no WhatsApp, ou fala dentro do nosso grupo que temos de estudo, ou manda um e-mail para mim também, não tem problema, mas vamos estar juntos, continuando a entender a palavra de Deus. Você que até que tem seguido, né, esse estudo, prossiga, porque isso é importante para a sua vida. Muitos vão deixando aos poucos. Vão deixando aos poucos. Por quê? Por falta de interesse na palavra de Deus. Um dia isso pode pedir resposta para as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Forte abraço desse irmão em Cristo. Prossigamos para o alvo que é Cristo, vivendo a sua palavra, vivendo o seu reino em primeiro lugar, né, e vivendo como cristãos sobre a face da terra. Até a próxima. Fica com Deus.